Boa noite, atleta Edgar Souza aqui. Hoje eu também quero me apresentar como Edgar, dependente químico em recuperação, pois existe o dependente químico e existe o dependente químico em recuperação. Eu sou o que está em recuperação. Bom, 8h30 pontualmente, então começar aqui a live. Estou testando esse formato para sair um pouco daquele formato de vídeos mecânico. Então eu quero aqui estar interagindo com vocês. Se vocês puderem deixar nos comentários outros tipos de tema para ser abordado em lives futuras ou até mesmo hoje. Mas eu posso garantir que aquele assunto mais pedido eu vou estar abordando aqui, tá, gente? Então eu estou testando esse formato, peço um pouquinho de paciência, porque aqui é no improviso. Pensei muito em criar um conteúdo mais robusto e técnico, mas prefiro começar do simples, né? A simplicidade, para mim, é a base da comunicação. Então, para quem não sabe, eu tive 5 internações. A minha última foi em 2017 e fiquei numa clínica em São Lourenço. E sou muito grato a todas as clínicas que eu passei, uma no Rio de Janeiro, em Barra Mansa e em São Lourenço. Ao total foram 5. E por que eu resolvi justamente falar sobre recaída nessa minha primeira live? Porque eu quero assumir um compromisso com vocês aqui de, a princípio, fazer uma live por mês e, à medida que o pessoal for interagindo e for pedindo, aí eu posso ir aumentando. Bom, feita a minha apresentação, antes de ir para o assunto principal da recaída, a gente precisa entender um pouquinho o que é dependência química. Dependência química é uma doença multifatorial. O que é isso? É uma doença biológica, é uma doença mental e também espiritual. Por ser uma doença com esses 3 pilares, a recuperação também ela é multifatorial. Então, assim, não existe uma receita de bolo, tá? Existe tentativas, né? E cada um vai encontrar o seu caminho dentro da recuperação. O importante é continuar tentando. Por isso que esse tema, para mim, é tão importante, que é a recaída. Muitas vezes, na maioria das vezes, para começar, na verdade, a porcentagem de sucesso de pessoas recuperando a dependência química é muito baixa. De todas as clínicas que eu passei, é um ou outro que se recupera. Mas não porque a pessoa não quer. Muitas das vezes ela não consegue, por diversos motivos, por ser uma doença multifatorial. Para quem tem dúvida, como eu falei que eu não vou ficar trazendo aqui conteúdo muito técnico, é só dar um Google aí e digitar o que é dependência química. Inclusive, ela tem um CID, que é o CID-10, F19, que ali indica várias fases da doença, né, como transtorno, bipolaridade e por aí vai. Então, para otimizar o nosso tempo, eu vou pular essa parte técnica, mas aí é só você dar um Google aí e ver o que é dependência química, se é safadeza ou se é doença. E eu até incentivo as pessoas que talvez estão com dúvida, pô, será que eu sou ou não um dependente químico? Na dúvida, peça ajuda. Eu lembro que a primeira vez que eu pedi ajuda, eu trabalhava na empresa, na Peugeot, né, uma automotiva, e eu tinha 23 anos de idade, e eu percebia que o meu uso era compulsivo, e eu mas eu tinha muita vergonha de admitir isso. Então tem muitas pessoas que eu trabalhei durante todos esses anos, dependentes químicas, mas tem vergonha de admitir, de assumir esse problema e não pede ajuda. Com isso, a pessoa sofre, os seus familiares ao redor sofrem, e ela perde a oportunidade de usufruir uma vida melhor. Então eu incentivo a você que está em dúvida, procurar ajuda, primeiro em off, mas se for o caso, porque nessas empresas, principalmente aqui da minha região, porque tem várias pessoas aqui do Brasil assistindo, na minha região aqui tem muitas empresas automotivas e nos oferece plano de saúde. E graças a esses planos de saúde, eu pude sempre estar me tratando em clínicas particulares. Então, se você tem esse benefício do plano de saúde, utiliza, não fica com vergonha não. Vergonha é permanecer no erro. E você que recaiu, também não tenha vergonha de recomeçar, porque a recaída, infelizmente, faz parte do processo, faz parte da doença, mas não faz parte da recuperação. Então, se você recaiu, isso não vou falar que é normal para não dar aquela conformidade, mas o ideal é buscar ajuda novamente e não desistir, porque o grau de insucesso é justamente por isso, por as pessoas recair e continuar recaída. Não tenha vergonha, sabe por quê da recaída? Porque a doença, por ela ser biológica também, ela modifica o funcionamento do nosso organismo. Então, por mais que você não queira, algumas vezes a necessidade física fala mais alto e a pessoa acaba voltando ao uso. Por isso que ela é comportamental, mental e espiritual. Depois que a gente sai da clínica, é importante você mudar totalmente o seu estilo de vida. Desde a parte dos seus amigos, amizades, lugares que você frequenta, porque senão você vai estar sempre se esbarrando no risco da recaída. Então, você que recaiu, eu te desafio, eu te incentivo a recomeçar, porque o grande problema da recaída, porque não é só a recaída em si. Nós, dependentes químicos, costumamos falar que cada recaída nossa é um derrame, que a gente chama de derrame por conta da grana que a gente gasta em apenas uma recaída,
e fora aquela sensação de frustração, de derrota, de desânimo, de poxa vida, falhei de novo, e agora? E quando isso vai acontecendo sucessivamente, as recaídas, a pessoa desiste de buscar e lutar pela sua recuperação. Por isso, o baixo índice de pessoas recuperadas. Para aquelas pessoas que não têm plano de saúde, é uma pena, porque e não tiver um familiar para ajudar a custear uma clínica particular, existem algumas públicas, mas o grande problema é a metodologia e a falta de profissionais capacitados para tratar desses dependentes químicos, que muitas das vezes os dependentes químicos saem até pior, dependendo da metodologia da clínica. Então é importante você estar avaliando, quando você decidir se internar, o tipo de clínica e profissionais que existe nessa clínica e experimentando. Alguma metodologia vai funcionar. O importante é não desistir. Outro grande problema também da recaída, porque se ficasse ainda só na recaída física, ali de consumir a sua droga de escolha, ou o álcool, ainda seria menos pior. O problema é que um abismo puxa o outro abismo. A partir do primeiro gole que o dependente químico tem, ou o primeiro gole, tanto faz da droga ou do álcool, muda a sua forma de raciocínio, muda a sua visão de mundo das coisas. Então, tudo aquilo que você não faria são, você começa a fazer alterado. Eu falo isso porque, por exemplo, quando eu comecei a beber, isso lá com 13, 14 anos, porque eu era uma criança muito tímida, muito fechada, e a bebida traz aquela você fica desinibido, você vai lá tentar conquistar aquela garotinha, e daí o problema disso é que acaba virando uma porta de entrada para outras drogas. E você acaba precisando daquelas doses para poder mudar essa personalidade, de tímido para feliz. Você já viu aquelas pessoas que depois que bebe, fica toda, né? Ou depois que usa a sua droga, mas geralmente ela é retraída e fechada? E o grande problema disso é que a gente não sabe, não vem escrito aqui se você é dependente químico ou não. Porque existe a predisposição genética, mas não é fator determinante. Mas se você puxar o histórico familiar seu e ver que existiam pessoas com tendência à bebida, não quer dizer que você vai ser um bêbado, ou um drogado, ou um dependente químico, só porque você tem uma família assim. Mas é um fator que contribui, provado cientificamente, mas não é fator determinante para que você seja um dependente químico. Então, por isso, que por via das dúvidas, é melhor não se enganar, querendo tomar um gole, depois de um determinado período de recuperação. Eu errei muito nisso, achava que estava bom. O que me detona é quando eu uso droga, mas quando eu bebo eu fico de boa. Só que na verdade, aquilo dali é só um engano. Você vai beber e em pouco tempo você vai estar utilizando a sua droga de escolha de novo. Então é melhor nem beber, entendeu? E se você for olhar na raiz da palavra do vício, que vem do grego, é defeito. Então, para corrigir o defeito, a gente precisa de soluções como a virtude. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa, o que vai corrigir isso? A virtude da paciência. Se você é uma pessoa desonesta, o que vai corrigir isso? A virtude da honestidade. Se você mente, o que vai corrigir isso? Vai ser a virtude da falar a verdade. Então, a dependência química, por ser um vício, precisa que virtudes sejam trabalhadas. Como eu disse aqui agora há pouco. Depois que você faz o uso, provavelmente você vai fazer coisas que não faria são, devido a essa composição que a droga tem de mexer nos nossos neurotransmissores, e aquilo vai, ao longo dos anos, vai aumentando a tolerância, então você precisa de doses cada vez mais fortes para chegar naquele pico de euforia. E aí a pessoa começa a ser manipuladora, porque ela está biologicamente já escrava dessas doses de droga. Então você vê que uma recaída, ela vai puxando outros comportamentos seus. Se você é uma pessoa que tem uma tendência para luxúria, para desejos, como é que eu posso dizer, mais carnais, como homem geralmente tem por instinto, biologicamente falando, uma tendência diferente da mulher no tocante a sexo. Então, se você é uma pessoa que depois vai beber, você vai ter esse comportamento luxurioso, porque já está enraizado no homem, e aí vem as circunstâncias, vem a forma que a gente é criado, e vem, então, assim, o que eu quero dizer com isso? A recaída, ela vai um abismo, vai puxando o outro. Isso serve não só para luxúria, não, serve para qualquer outra coisa. Se a pessoa é mentirosa, depois de beber, usar droga, ela vai mentir mais, ela vai ser manipuladora mais, então vai potencializar todos os defeitos que o início do uso traz. Então, esse é um dos problemas da recaída, né? Porque um abismo vai puxando o outro e é difícil recomeçar. Porque aquela sensação de derrota, de frustração é terrível, é terrível. Só um dependente químico que esteja assistindo sabe como é que é aquela sensação de falha. E agora? Você perde credibilidade, você perde confiança em si mesmo. As pessoas, a sociedade em si, elas pensam que é safadeza, muitas das vezes é. Eu vou estar falando isso no final da live. E aí aquela dificuldade em recomeçar. E todo o grande problema, porque se vocês forem reparar, todo dependente químico, eu costumo falar isso, é extremamente talentoso em tudo que faz. Todo trabalho que eu passei, eu sempre recebia o seguinte elogio: cara, o Edgar com a cabeça boa, porra, é um cara que
precisamos dele na equipe. Só que não pode ter o dia 15 e o dia 30, né? Porque aí, tchau, fui. E isso é chato, né? Porque você saber do seu potencial e você desperdiçar ele por conta de não saber utilizar essa energia. Então, reparem, eu tenho diversos amigos que são dependentes químicos em recuperação, que são extremamente talentosos em tudo que aquilo faz. Se o cara é policial, ele vai ser o melhor policial do batalhão. Se o cara é músico, ele vai ser o melhor músico ali da sua turma. E por aí vai. Por quê? Porque o dependente químico, por isso é dependente químico, compulsivo, ele para usar droga, ele também é o melhor. Então o que acontece? Tanto pro bom quanto pro mal, ele vai ser o melhor. Ele vai ser, porque ele é compulsivo, ele é impulsivo, ele vai. Então por isso que é importante o dependente químico estar com a cabeça boa, estar com a cabeça no lugar, centrar suas emoções. Não é fácil, eu tô falando aqui, mas vai muito além disso daqui. E essa energia acumulada que o dependente químico tem, ele precisa canalizar para coisas boas. Esse que é um dos grandes segredos. Se você é uma pessoa que tem muita facilidade em se irar, em guardar amargura, tristeza, euforia, porque dependente químico é assim, ele não pode ficar muito triste, porque ele vai lá e recai. Aí ele fica muito feliz, ele vai lá e recai. Por conta dessas oscilações que a droga já trouxe danos aqui para a parte biológica da pessoa, e ela fica oscilando, não pode ficar nem feliz nem triste, que acaba recaindo. Então essa energia acumulada, eu costumo até fazer uma comparação com uma represa. A represa, o que acontece? Ela acumula aquela água ali na barragem e depois aquilo dali vai se transformar em energia elétrica. Então o dependente químico, ele tem que ter essa consciência que ele precisa canalizar essa energia em alguma coisa. E essa energia também pode estar em testosterona, por exemplo. Homens aí que estão ouvindo, é complicado, porque você precisa descarregar essa testosterona de alguma forma. Só que você não pode sair descarregando nas pessoas assim, né? É complicado, porque por isso que eu costumo dizer que um abismo vai puxando o outro. Então, você se conhecendo, fazendo o inventário de si mesmo, sendo honesto com si mesmo, você vai descobrir essas características em recuperação. E aí você começa a ficar mais atento no seu comportamento. Por isso que eu falo que a recaída ela acontece antes. O uso é a ponta do iceberg, mas a recaída ela acontece antes. A pessoa está irada demais, está com raiva demais, ou está feliz demais, ou está com dinheiro demais, ou está com dinheiro de menos. E essa energia canalizada de forma errada vai para destruição. Vai para destruição. Agora, se essa energia for canalizada para coisas boas, sai de baixo. Ninguém segura um dependente químico em recuperação, porque os caras são foda. Então você, dependente químico que está assistindo essa live, saiba disso, que você é o melhor naquilo que você faz. Mas o melhor consigo mesmo, não o melhor que o outro. Eu que sou um atleta, quando eu vou competir, eu quero dar o meu melhor, para quebrar os meus recordes, para fazer a minha história. Deixa o outro de lá. Eu quero chegar no final da competição, estar com a consciência tranquila que eu dei o meu melhor. E assim é na recuperação também. Mesmo quando acontecem os erros. Então o esporte é uma ótima forma de canalizar essa energia. Por isso que eu falo muito que o esporte é uma ferramenta fundamental, tanto para a recuperação de dependente químico que estejam na ativa, que precisa preencher o seu tempo, como para os jovens como medida de prevenção. E quando eu falo isso, não é da boca para fora, eu falo porque eu sou uma prova viva disso. A minha última internação foi em 2017. Em 2018 eu comecei a correr. Em 2019 eu estava na Argentina, fazendo uma maratona para 2 horas, deu uma travada aí. Então, a última internação minha foi em 2017, comecei a correr em 2018. Em 2019, eu estava fazendo uma maratona em Buenos Aires, uma das 10 maiores maratonas do mundo e a maior da América Latina, para 2 horas e 56 minutos, fazendo o segundo melhor tempo da história de Itatiaia. Porra, cara. E eu era gordo, eu tinha 106 quilos, canso de postar aí nas minhas páginas. Então, pô, vocês querem mais talento que isso? Só que assim, tem que tomar cuidado. O dependente químico é vaidoso, é soberbo, é arrogante. Todas essas características foram adquiridas no seu período de uso. Por isso que é importante trabalhar as virtudes, como a humildade, pé no chão. Porque eu estou falando aqui hoje, mas amanhã eu posso estar caído na praça ali, bêbado e drogado. Então, não tem cura, não tem garantia de que agora eu sou um cara que nunca mais vai recair. Nunca diga nunca, porque amanhã, se eu não vigiar hoje, eu posso estar caído ali no meio da rua, bêbado e drogado. Então, o esporte, ele vem para preencher essa parte que você tira a droga, você precisa preencher com outra coisa. O esporte encaixa muito bem nisso, por conta os mesmos hormônios, os mesmos neurotransmissores que a droga tem, o esporte também tem, que são a endorfina, a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, o bem-estar físico. Só que a diferença é que o esporte, isso vai te fazer bem para tua vaidade, bem para o teu ego, bem para sua saúde, bem para as pessoas ao redor, diferentemente da droga, que você vai ter todas essas sensações, ou seja, as mesmas, mas as consequências são destruidoras. Você destrói a sua família, você destrói você mesmo, você vira um empecilho para a sociedade, você vira uma pessoa horrível. Né? Pessoal, levando também aqui em conta que você que bebe a sua cervejinha, de boa, tranquilo, isso talvez não sirva para você. Eu estou falando para a pessoa que precisa, que necessita do uso da droga continuamente, né? Aquela pessoa que já não consegue viver mais sem. A própria pessoa sabe disso, ela sabe, opa, eu com 22 anos
Eu já comecei a olhar umas coisas, eu saía para beber com meus amigos, o bar fechava, eu ia para outro. Se a mulher liga, aí os meus colegas, pô, vou embora, a mulher tá ligando, eu tenho que ir embora. Eu falo, não, que se dane, você tá ligando, vou continuar aqui. Pô, vou embora porque amanhã eu tenho que trabalhar aqui, trabalhar aqui nada. Ah, vamos que vamos. Aí é o último a sair da festa. Então você começa a ver que você já não tá, você já ultrapassou a barreira do que seria, digamos, normal. Então é importante ser honesto consigo mesmo. E isso aos 22 anos eu já percebia isso. E aos 23 anos eu fui buscar pela primeira vez uma internação para poder tentar entender o que estava acontecendo comigo. E não foi o suficiente, ainda precisei de vários tombos, várias quedas, e ainda precisei de mais 4 internações para poder chegar. E eu fui tentando uma característica que tanto na dependência química quanto na recuperação eu tenho, ainda persistência. Porque o dependente químico para usar droga, ele usa cada metodologia incrível. São cientistas aí, são uns Einsteins. Cada criatividade para usar droga, resistência, sai para buscar droga na chuva, no sol, não tem tempo ruim. Eu até costumo brincar, porque eu falei, caramba, desde a época que eu usava droga eu era um ultramaratonista, porque diversas vezes eu rodei a cidade inteira atrás de droga, e até mesmo municípios, saí daqui de Itatiaia para Resende, de Resende para Itatiaia, isso a pé, correndo, de madrugada, com chuva, frio, igual o andarino. Ou seja, eu já era um atleta ali, só que do mal, né? Então hoje eu utilizo esse mesmo mecanismo, só que pro bem. E sempre lembrando que não tem garantia, eu vou morrer com isso. Todo dia eu tenho que ter o meu induto diário, que eu chamo de fazer a minha meditação, de fazer o meu esporte, de ficar atento nas minhas emoções, para não dar mole, né? Para não dar sopa aí para uma recaída. E então eu falei sobre o esporte, né? Por isso que eu sou um amante, eu sou apaixonado por esporte, tanto que eu estudo educação física justamente por isso, né? Para quem sabe aí mais para frente eu poder dar um suporte mais técnico para a galera que é dependente químico e está precisando de ajuda, né? E tem uma parte aqui que, para mim, como a doença é multifatorial, como eu disse no início da live, a recuperação também ela é multifatorial, e são 3 os pilares: físico, psíquico e espiritual. Uma vez tratado o físico e o psíquico, que também é uma parte importante de tomar cuidado, porque quando você vai para uma clínica de recuperação, e eu caí nesse problema, e eles vão te dar ali para desintoxicação remédios psicotrópicos que vão amenizar esses neurotransmissores aí, vão jogar vão cortar, igual o remédio de dor. O que o remédio de dor faz? Ele vai lá no cérebro, na parte que você sente a dor, e ele vai lá, anula essa dor e você não sente a dor, mas a dor está ali. Então, os remédios psicotrópicos, eles é até bom no início, mas depois tem que tomar um cuidado, porque a gente que tem essa dependência química tem uma tendência a transferir para outra coisa, essa dependência. Eu, por exemplo, transferi, teve uma época que eu não dormia se eu não tomasse Rivotril, se eu não tomasse quetiapina, e aí você começa a viciar. Então, se você sai de um vício e vai para o outro, não adianta nada, porque isso aí tem vários efeitos colaterais. Mas com muita calma, muito trabalho, muita persistência, graças a Deus hoje eu não preciso tomar remédio nenhum, né, controlado, mas eu acredito que ele é importante ali no início do tratamento. Sempre orientado por profissionais, principalmente essas medicações mais fortes, né, e tomar muito cuidado e tentar desvincular o mais rápido possível disso. Porque a doença ela é comportamental, então você tem que centrar suas forças na questão comportamental. Remédio vai remediar, não vai resolver o X da questão. E a parte mais importante também, uma das 3 partes para mim da recuperação, para evitar a recaída, é importante, uma parte muito importante para mim foi a parte espiritual. Quando eu frequentei durante muito tempo grupos de 12 passos, como Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, eu sugiro que você frequente, tá? Hoje eu não frequento por conta de não ter na minha agenda e nem grupos aqui por perto, não é desculpa, mas é uma escolha também pessoal, e lá vai ter 12 passos na programação para você, a melhor metodologia que tem maior sucesso de recuperação são os 12 passos de Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, é o que tem mais sucesso. Aí é só você perguntar e pesquisar aí. E num desses passos de Narcóticos Anônimos, aqui em Itatiaia nós temos um grupo de Alcoólicos Anônimos. Narcóticos Anônimos só tem em Resende. Teve um período que eu até consegui trazer uma parceria junto com a Igreja Católica do Campo Alegre, mais alguns amigos, trouxemos o Narcóticos Anônimos para cá, mas por conta de alguns problemas, infelizmente, não foi para frente, ficou um período, depois acabou fechando, e também era muito novo ali na programação, não conseguia assumir a liderança e o protagonismo necessário para estar atuando ali como responsável. E aí, infelizmente, não foi para frente. Mas quem sabe aí não possa estar retornando o grupo de Narcóticos Anônimos aqui em Itatiaia, porque funciona. Como dizem eles, se voltar, continuar voltando, funciona. E nessa programação de 12 passos, o primeiro passo fala sobre admitir. Admitimos que nós temos um problema. Agora não vou saber de qual é salteado os 12 passos, mas o princípio é admitir o problema. Segundo, viemos acreditar que um poder superior poderia nos devolver a sanidade. O terceiro passo, rogamos a esse poder superior para que ele nos entregamos a nossa vida e a nossa vontade para esse poder superior da forma que a pessoa concebe, não é um programa religioso. E aí no quarto passo a gente começa a fazer um inventário de si mesmo. Mas no terceiro passo, quando falava desse poder superior, que aí para você pode ser uma cadeira, pode ser uma caneta, pode ser o que você quiser, porque o programa é democrático e é livre. Lá não tem religião.
entendeu? Eu coloquei como meu poder superior Jesus Cristo. Foi onde eu comecei a ter meu primeiro contato com essa parte mais espiritual, porque eu achei em Jesus um padrão de referência, tanto moral como espiritual, para me dar força. Mas uma coisa é tentar copiar, né? Outra coisa é você crer. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, porque para adquirir virtudes é um processo demorado. Então vai ter recaída também comportamental. Não acha que você era iracundo e de repente não vai ser mais como um passe de mágica, que não vai ser. E por toda a Bíblia fala isso, mas eu não estou aqui também para estar falando de Bíblia. Eu só estou falando que Jesus virou a minha referência ali como alvo, para mim tentar ter uma recuperação mais sólida. E com muita dificuldade tenho tentado me espelhar nele. E aí eu também falo para você procurar o seu poder superior para reforçar essa parte espiritual, tá? Porque ela é importante, ela é fundamental para a recuperação e para evitar a recaída. E aí, pessoal, para evitar, aí eu já estou aqui, já falei um pouco sobre uma vez recaído, para recomeçar, mas melhor do que recair é se arrepender antes de recair, que é evitando, com prevenção. E como que a gente previne? Além de todos aqueles jargões que são verdade, como evite pessoas, lugares e ambientes que possam mexer com o seu psicológico, que possa fazer você recair. Infelizmente, eu tenho muitos amigos da ativa ainda. E eles sabem que eu gosto deles, mas eu não posso ficar andando com eles. Eu não posso ficar frequentando determinados ambientes. Sou convidado para alguns lugares, fico até certo ponto e saio. Muitas pessoas acham que isso é mentira, não sei o quê. Cara, eu não estou nem aí no que eles pensam. Eu estou pensando na minha recuperação. Mas eu vou ser educado, vou ser amoroso, vou fazer a minha parte. Mas eu não vou ficar dando mole, não. Então, precisa ter consciência disso e vigiar as suas emoções, né? Se você sabe que quando você fica... Porque a bebida, a droga, ela é uma fuga da realidade. Só que nós precisamos parar de fugir da realidade e encarar os problemas como homem, e não ficar fugindo para a bebida ou para as drogas como fuga. Então, na programação de 12 passos, tem lá o 4º passo de fazer um inventário de si mesmo, e aí isso é extremamente importante para ter um sucesso na recuperação e evitar a recaída. Então fique atento no seu humor, tá? E o que eu queria fechar aqui também com algumas dicas, tá? Quero deixar um recado também para os familiares que têm esse problema dentro de casa. Quando eu falo para dar carinho para o dependente químico, não é passar a mão na cabeça dele, não é dar dinheiro para ele ir lá e usar mais droga. Dar carinho é para pessoas que estão arrependidas daquilo que faz. Como eu falei, biologicamente a pessoa às vezes se é dependente químico, está com sintomas como fissura, e aí acontece a recaída. E aí os familiares, em vez de ajudar, terminam de afundar a pessoa. Tá vendo? Você é um safado, você não quer nada. A pessoa já está se martirizando ali por dentro, aí vem uma meia dúzia de pessoas que poderia dar um apoio, vai lá e rebenta mais ainda. E aí o camarada, já com o psicológico abalado, fala, eu sou um safado mesmo, sem vergonha, e aí ele acaba voltando, porque não tem esse incentivo. Então dar carinho é nesse sentido, de você acolher, de ajudar, de tentar entender o ponto de vista daquela pessoa, dar suporte, e não ir lá e terminar de empurrar para o precipício a pessoa. Agora, se a pessoa não quer ajuda, acha que não tem problema, está com a mente fechada, deixa ela. Deixa que a vida e as consequências vai encarregar de tratá-la. E, infelizmente, só existe 3 fins para o dependente químico. São os 3 C. Clínica, que ainda está bom, quem sabe ali consiga uma recuperação. Cadeia ou cemitério. É um desses 3 locais o final de tudo. Então, se a pessoa está com a mente fechada, deixa ela. Ninguém muda ninguém. A gente tem poder apenas de piorar as pessoas e não de melhorá-las. Mas se uma pessoa está pedindo ajuda, cara. Não empurra mais pro buraco, não. Tá? E uma forma agora falando para o dependente químico, uma vez que você saiu da clínica, uma vez que você já tem algum conhecimento, você segue um programa de recuperação, isso pode ser através de terapia, pode ser através de clínica, pode ser grupos de autoajuda, de mútua ajuda, né? É importante você organizar uma rotina, né? Porque eu tenho uma rotina de treino, uma rotina de estudo, uma rotina... Porque você vai matar um leão por dia pelo resto da vida. Não ache que só porque você está limpo um tempinho, que daí tá tudo certo e que acabou. Não, você vai levar isso pro resto da vida. E aí eu até trouxe aqui, ó, uma das formas que você pode fazer. Eu coloquei aqui na questão do meu treinamento, ó. Aqui só para ilustrar, tá? Aqui com os dias, aí você anota, aqui tem meu treinamento, mas aí você pode preencher o seu dia através de um quadro. Você pode se organizar também com uma agenda, tá? E você preenche uma rotina que vai te ajudar a prevenir uma recaída. Então, observe a sua parte do humor, observe que a recaída ela vai te dar sinais. Então, fique atento nisso, tá? E se você recaiu, cara, levanta a cabeça, começa de novo, porque eu acredito em você. Eu fico muito triste de ver os dependentes químicos que já têm uma baixa autoestima, porque, é muita gente em cima só massacrando. E aí você vai para a clínica e você vê, você olha para o redor e fala, a cada 10, 20, 30, apenas um
vai se recuperar. E eu acredito que você é esse um. Eu sou esse um, eu sou essa prova. E eu não coloco aqui como guerra acabada e vencida, não. É todo dia. É todo dia eu tenho que me nutrir. Tenho que me nutrir fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, o resto da vida. E isso está me fazendo crescer. Dói, mas vale a pena desfrutar uma vida com mais amor, com mais... Você não tem comparação você acordar na segunda-feira bem, disposto, do que acordar arregaçado, faltando serviço e todas as consequências que o uso faz. Então, se você, dependente químico, recaiu, e essa recaída ela também é comportamental, não se cobre tanto, porque depois que a gente vai ultrapassando uns níveis na recuperação, a gente começa a caminhar numa linha de conduta, e às vezes a gente cai também nessa linha de conduta. E, pô, eu vou dar um exemplo aqui. Já viu quando você começa uma dieta, pô, você tá firmão e cai? Pô, é horrível o sentimento, né? Pô, é horrível também o sentimento na sua conduta. Quando você cai na sua conduta, quando você cai na sua dieta, quando você cai no seu propósito de ler aquele livro, quando você cai naquele propósito de iniciar um curso e não terminar, quando você cai em qualquer que seja o propósito, o dependente químico, quando ele tá começando a recuperação, ele começa a cair, e ele começa a se conhecer. É um processo doloroso, mas que vale a pena, se não desistir. Se tiver objetivo, foco, entendeu? Utilize de ferramentas se você está com tempo vago, pô, faz curso, tem muito curso gratuito para ir, vai ler livros do tema, assiste vídeos no YouTube sobre, só não desista. E eu tenho certeza que essa vida limpa vai valer muito mais a pena do que uma vida no uso. Então hoje, eu vou estar encerrando a minha live por aqui, eu quis fazer mais um bate-papo aí, e à medida que eu for fazendo, eu vou estar melhorando o conteúdo, tá, pessoal? Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo, essa live, que é uma forma de nos conectar de uma forma mais próxima, porque aqueles vídeos gravados às vezes fica muito mecânico, né? Agora uma live a gente já começa a falar mais, se tivesse pessoas interagindo aí. Aqui, ó, a Vanessa Guimarães está falando aqui, ó, triste demais, ainda mais quando a pessoa não enxerga. E é verdade, porque o primeiro passo para a recuperação é admitir, e somente a pessoa pode admitir. Infelizmente, muitas pessoas não admitem, não vai admitir, e isso é uma pena, porque ela vai seguindo e perpetuando naquele comportamento, mas a vida vai encarregar de um jeito ou de outro de ter que admitir. E se não admitir, vai estar lá com 40, 50 anos e ainda se comportando como um menino, né? Ou se chegar, né, nessa idade, né? E se chegar cheio de sequela, todo arrebentado, todo destruído e com uma vida assim triste, deplorável. Olha, eu vou falar pra você, eu sei que existe muita doença, mas a dependência química é uma doença que humilha, cara. Você perde dignidade, você perde respeito, credibilidade. Não é uma doença que você vai e morre. Você morre aos poucos, cara. Isso é muito ruim, muito deplorável. Então, quanto mais cedo a pessoa admitir para si mesmo, melhor. Porque é um caminho praticamente sem volta. E quando a gente começa esse caminho na juventude, onde a nossa formação de mente só fica pronta lá pelos 23, 24 anos, quando a gente inicia o uso da bebida logo ali na juventude, e desenvolver esse vício, dificilmente vai conseguir se recuperar. Tem que ter o dobro de força de vontade para sair. Um exemplo disso, você já viu quando a gente está acima do peso? Quando eu tinha 106 quilos, eu não fiquei gordo de um dia para o outro. Eu não virei dependente químico de um dia para o outro. Foram longos anos para chegar num determinado nível. Então, para fazer o movimento contrário, também irá ser longos anos, porque nós somos os nossos hábitos. Se você é um camarada cheio de defeitos, você acha que vai dormir e vai acordar sem esses defeitos? Não, os defeitos vão estar ali. Aquela gordura acumulada vai estar ali, o problema vai estar ali. Então, nós precisamos enfrentar esses problemas e partir para cima com unhas e dentes até o último dia das nossas vidas. Então, pessoal, vou ficar por aqui para não me alongar. Eu já me alonguei bastante, mas é uma live programada para isso mesmo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos que entraram aqui. Obrigado, porque eu sei que muitas pessoas de longe também vão assistir quando estiver mais tranquilo, em outro horário. Então, fica com Deus. Não desista. Não desista. É o que eu peço para vocês. E eu sou prova viva disso, que eu não desisto e não vou desistir. Eu vou morrer, mas eu vou lutar com todas as minhas forças até o último dia de vida. Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E deixe aí sugestões nos comentários aí das próximas lives que eu vou fazer, que assumi o compromisso aqui de fazer uma vez por mês, talvez depois aumente um pouco. Muito obrigado e até a próxima.